Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 31. A palavra de Deus diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e colocará o nome dele de Jesus, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria olhou para o anjo e disse: Como se fará isso se eu ainda sou virgem? Sabe, é interessante, uma das realidades do ser humano é tentar sonhar. Desde pequeninos, somos estimulados pelos nossos pais com perguntas do tipo: o que você vai ser quando crescer? E todos nós aprendemos a responder essas perguntas segundo o que está ao alcance dos nossos olhos. Durante a infância, com certeza, todos nós ouvimos as mesmas perguntas. O que você vai ser quando crescer? Certamente já respondemos a esse questionamento de diversas formas. As nossas respostas talvez tenham amadurecido conforme vamos crescendo. Porém, elas nunca saíram do nosso campo de visão. Ou seja, as nossas respostas permanecerão dentro das nossas limitações humanas, daquilo que conhecíamos ou daquilo que sabíamos. Sabe, certa vez, um jovem garoto chamado José passeava com sua mãe perto de casa. Nesse dia, os dois encontraram uma amiga da vizinhança que também caminhava com seu filho Mateus. Em meio à conversa, a mãe de José disse ao seu filho: Querido, fale para eles o que você sonha em ser quando crescer. O pequeno José logo respondeu empolgado: O meu sonho é ser carteiro. O garotinho sonhava em trabalhar naquela empresa porque era fascinado pelo uniforme colorido usado pelo carteiro que fazia as entregas em sua casa. Ele achava aquilo demais. Ele pensava que se um dia usasse uma roupa como aquela, ele seria muito feliz. Vale dizer que não existe absolutamente nenhum demérito em ser carteiro ou trabalhar em qualquer outra coisa semelhante. É óbvio que não. Mas essa história simples permite entender facilmente que os nossos sonhos são limitados àquilo que conhecemos ou àquilo que enxergamos. Nesse sentido, o tempo foi passando e aquele menino viu um grupo de bombeiros. Daí em diante, passou a sonhar em ser bombeiro. Depois queria ser jogador de futebol ou piloto de avião. E assim as coisas foram mudando. E no final de tudo, o jovem José acabou vivendo algo que ele nunca havia sonhado e se tornou um grande homem de negócios. Em meio à sua trajetória de vida, um episódio específico provou para José que os sonhos podem ser limitados à nossa realidade. Esse episódio ocorreu quando ele reencontrou seu colega de infância Mateus e descobriu que ele ainda morava no mesmo lugar e, infelizmente, não tinha conquistado muita coisa em sua vida. Mateus trabalhava duro, acordava às 3 da manhã e trabalhava pesado ao longo de todo o dia. Foi aí então que José perguntou a ele o seguinte: Mateus, meu amigo, você sabia que pode viver algo diferente? Você pode sonhar com algo diferente do que você vive hoje? Você é muito novo e tem um futuro brilhante pela frente. José pensou que talvez poderia dar um caminho para que seu amigo pudesse viver o seu sonho. Foi então que perguntou a ele qual era o seu maior sonho. O jovem então respondeu: O meu sonho é ser carteiro. Trabalhar com aquele uniforme é o que me deixaria feliz. Com isso, entendemos como a realidade do ser humano costuma funcionar. Ele tende a se limitar apenas ao que enxerga. E é por isso que quando Deus nos apresenta a sua realidade para a nossa vida, o nosso primeiro impacto é dizer: Não, isso não combina comigo, é incompatível. Quando o anjo Gabriel visitou Maria, ela ainda era apenas uma garota como qualquer outra na Palestina e não tinha nenhuma visão de algo bom para o seu futuro. Sabe-se que naquela época as mulheres eram segregadas e não tinham o mesmo valor. Mas apesar disso, um anjo visita Maria dizendo que ela terá um filho e que esse filho seria o rei que tomaria o reino de Jacó e que estava prometido a um futuro extraordinário. Isso é algo que aparentemente não combina com a realidade de Maria e por esse motivo a primeira resposta dela para o anjo é algo que nós sempre dizemos ao Senhor quando algo maravilhoso vem sobre nós: Deus, isso não tem nada a ver comigo. Deus, eu sou muito pequeno. Deus, isso não é possível. Lembre-se, a mesma coisa acontece quando Deus diz que Jeremias profetizaria para a nação. Ao ouvir essa palavra do Senhor, Jeremias diz: Senhor, mas eu ainda sou uma criança.
E essa é a realidade que nós sempre apresentamos para o Senhor. Sempre que Deus nos apresenta uma realidade que é incompatível, nós respondemos apresentando a nossa realidade. Uma realidade racional, limitada, humana e pequena. No entanto, é extremamente importante entendermos que os projetos de Deus para nós, em um primeiro momento, aparentemente não combinam conosco. Se um projeto vem de Deus, ele nunca vai combinar comigo e com você. Isso parece estranho, mas entenda por quê. Se os planos de Deus combinassem com a gente, seriam planos fracos, seriam planos com problemas, cheios de debilidades e limitações. Portanto, tudo aquilo que realmente Deus quer planejar para mim e para você, na verdade, combina com Ele e não conosco. E é por isso que, diante dos planos de Deus, nós sempre vamos nos sentir insuficientes, incompatíveis e incapazes. E ao visitar Maria, o anjo não trouxe uma mensagem qualquer. Não foi algo banal. Pelo contrário, ele diz que Maria teria o nosso Salvador. E o mais extraordinário de tudo isso é que, antes de ser o nosso Salvador, Jesus foi a promessa de Deus para a vida de alguém. Antes de nos salvar, Jesus salvou a realidade de alguém comum. Antes mesmo de ter mudado a nossa história, o Senhor Jesus mudou a história de uma mulher chamada Maria. Maria é digna do nosso respeito porque ela ouviu uma palavra que até então nunca tinha aparecido na Bíblia. Quando o anjo Gabriel chega em sua casa, ele diz para Maria: "Salve, agraciada." Ele olha para ela e diz: "Digna de graça." A primeira pessoa que conheceu a graça de Jesus foi Maria. E nós só conhecemos a graça porque através dela Jesus foi gerado e nela foi cumprido aquilo que eu e você vivemos hoje. Antes de qualquer coisa, Jesus foi promessa de Deus para a vida de alguém. É algo que parece muito absurdo e ao mesmo tempo incrível para ser compreendido. Você consegue imaginar o que se passa na cabeça de Maria ao ouvir essa promessa? Mas o que pensará José e a sociedade? Como tudo isso poderia acontecer? Nesse momento, ela pensa nas impossibilidades daquela promessa se realizar. E quando ela apresenta a impossibilidade, o anjo relembra Maria da história de Isabel. Isabel era estéril, mas já estava no 6º mês de gestação. O anjo diz a Maria: "Viu só? Para Deus, nada será impossível." Quando a palavra diz que nada será impossível, entendemos que é um tempo de acompanhamento do Senhor. Isso nos mostra que Deus faz planos para nós e Ele nos acompanha nesse processo de viver o que Ele planejou para mim e para você. Pois para Ele, nada é impossível. Ainda que durante o caminho surjam obstáculos, precisamos lembrar que para Deus, nada é impossível. Seja qual for o obstáculo, uma palavra, alguém, não importa. Lembre-se, para Deus, nada é impossível. O Senhor age para que a sua promessa se cumpra. Essa é uma das realidades mais profundas da Bíblia, e ela pode ser reconhecida quando Davi entra no campo de batalha contra Golias. Naquele momento, se Golias soubesse dessa realidade, ele nunca teria entrado no campo de batalha contra Davi. Isso se explica, pois quando Davi foi ungido por Samuel na casa de Jessé, houve uma palavra liberada sobre Davi. Daquele dia em diante, Davi não era mais um pastor. O jovem Davi seria o futuro rei de Israel. Portanto, quando Davi entra no campo de batalha, Golias enxerga apenas um menino. Porém, ele estava enfrentando o futuro rei de Israel. Ele não lutou contra o menino Davi. Ele lutou contra a palavra de Deus lançada sobre a vida de Davi. Por isso, Golias jamais mataria Davi, porque Deus cumpriria sua palavra. Antes de qualquer coisa, ele se tornaria o rei de Israel. Portanto, você que ouve a palavra neste tempo, eu quero que você entenda que o projeto de Deus pode até parecer ser incompatível com a minha e com a sua vida. Mas tenha certeza, se foi Ele quem planejou, vai acontecer. Pense nisso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Pai, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Pai, como é bom ouvir um pouco da Tua palavra, como é bom saber mais da Tua história. Pai, como é gostoso relembrar experiências de homens e mulheres que viveram experiências extraordinárias com o Senhor, Pai, e que foram vitoriosas, e que foram vitoriosos, e que obtiveram sucesso, porque os Teus planos, Pai, não podem frustrar, porque os Teus planos, Pai, se cumprirão cada um a seu tempo.
Pai, que o nosso coração e a nossa mente estejam alinhados, entendendo esta palavra, e que nós possamos ser ousados ao receber do Senhor, Pai, uma promessa, e ao receber do Senhor os planos que tem para as nossas vidas. Coloca mesmo, amado Espírito Santo, no coração de cada irmão e cada irmã que ouve a palavra neste tempo, coloca mesmo a ousadia de receber com alegria e com fé as promessas do Senhor. Esse é o desejo do meu coração, Pai. Eu oro agradecido no nome santo, bendito e poderoso de Jesus Cristo, nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Amém e amém. Graças a Deus. Esta foi mais uma Palavra do Pai. Não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Leve a palavra de Deus a quem precisa. Deixe também nos comentários o seu pedido de oração, seu testemunho ou uma palavra de fé e ânimo para os outros irmãos. Se inscreva no canal Anima Gospel e ative o sininho para receber as notificações a cada novo vídeo postado. Inscreva-se também no canal Palavra do Pai e confira outras mensagens edificantes para a sua vida. O canal Palavra do Pai é parceiro oficial do Anima Gospel. Inscreva-se já, que Deus te abençoe e até a próxima.